Saúde no futebol. Esse é o tema do vídeo de hoje. Problemas cardiovasculares, prevenção de lesão, corpo físico, longevidade dos atletas. Sabe esses atletas que hoje em dia a gente vê chegando até os 39, 40 anos, por que não? A gente tem aí o Sérgio Ramos, o Cristiano Ronaldo, com 39 anos e ainda atuando no futebol. A gente teve o Zé Roberto aqui no Palmeiras. Além de Felipe Melo, Fábio do Fluminense, o Nenê do Juventude, por que não? Jogadores que alguns dizem até que podem estar em final de carreira, mas o Fábio, por exemplo, ganhou a Libertadores, né, recentemente, sendo um jogador já de idade para dentro do futebol. Então a área da saúde ela é muito interessante por causa desses aspectos, né? Porque ela traz esse tipo de assunto para dentro do futebol. Esses debates, né, sobre o corpo do atleta, sobre o preparo físico do atleta, às vezes até mesmo sobre a saúde mental do atleta, que é um tema que eu quero trazer aqui para o canal. Fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro episódio, porque ele trouxe muito mais visualizações, por exemplo, em um conteúdo de 1 hora, comparado aos outros conteúdos que eu crio, que dura 15 minutos. Mas no vídeo de hoje eu trouxe o Lucas Mileto e o Lucas Marquezine. O Lucas Mileto, ele é médico do Itumbiara, e o Lucas Marquezine é nutricionista esportivo. Foi muito interessante, fiquei muito feliz, inclusive obrigado para você que assistiu, obrigado pela sua participação. Se você não segue ainda, corre lá no Instagram, @falaaileandro, que é o Instagram oficial desse podcast. E esse é o episódio número 2. Eu espero que vocês gostem. O tema sobre saúde no futebol. Eu falei com Lucas Mileto e Lucas Marquezine. Confere aí. Por favor, Mileto, se apresente aí, cara. Fica à vontade. Ô, Leandro, obrigado, cara. Assim, é um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho, né, do tema que me traz, me insere no mercado de trabalho, que me brilha o olho, que foi um local em que eu achei para compartilhar tanto a minha capacidade técnica como médico, com a minha paixão, mas não só pela paixão, principalmente vendo o futebol também como um mercado de trabalho, uma indústria gigantesca, que, como você falou, não fica só ali nos 11 contra 11, bola rolando 90 minutos, né? Para que o jogo aconteça, muitas outras coisas funcionam e acontecem por trás das câmeras, principalmente na televisão, e eu sempre falo da pirâmide invertida que é o futebol. A gente vê os 5% ali na televisão, no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo nas competições internacionais, mas a base, o que realmente acontece, né, no futebol é completamente diferente. Tá falando um pouquinho disso para mim é fantástico, me dá uma alegria enorme. Minha formação é como médico, eu sou pós-graduando em medicina esportiva, medicina do esporte e do exercício, tenho cursos na área voltada especificamente para o futebol, é a área com que eu mais me agrado em estar trabalhando, e é isso. Estamos aí para poder conversar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. Boa, da hora. E antes de pular pro Marquezine, cara, você tá trampando lá no Itumbiara Esporte Clube, certo? E Isso. como tem sido, assim, essa experiência, mano, pra você? Você tá há pouco tempo lá, tá, né, conhecendo um pouco mais ali sobre o dia a dia de um clube de futebol. E como tem sido pra você, assim, os principais desafios, de repente, que você puder compartilhar aí com a rapaziada? Como médico, né, cara, dentro de um clube de futebol. O Itumbiara Esporte Clube foi o primeiro clube que me abriu as portas para estar mostrando um pouquinho mais do meu trabalho. Vou ser eternamente grato à Soccer Stars, que é a empresa que é dona do clube, e o presidente Reinaldo, que abriu as portas do clube para que eu pudesse estar fazendo, desenvolvendo esse meu trabalho. A gente atualmente estava, né, acabou recentemente o campeonato para a gente caiu na semifinal da decisão do campeonato goiano. O Itumbiara, ele é um dos maiores clubes do interior de Goiás, né? Saindo ali da capital goiana e da região metropolitana, onde a gente tem ali o Aparecidense, os grandes ali da capital, né? Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás. O Itumbiara, ele é um dos que desponta, um dos únicos do interior campeão goiano, né? Campeão em 2008. Curioso que o Ronaldo, por exemplo, primeiro jogo do Ronaldo pelo Corinthians, né, quando ele volta para o Brasil, foi aqui na cidade de Itumbiara, no JK, Juscelino Kubitschek, o maior estádio do interior de Goiás. E assim, a realidade é outra desse momento, né? Hoje a gente está na terceira divisão do Campeonato Goiano,
as dificuldades financeiras assolam o clube. Quando eu falo da pirâmide, né, é onde a gente está na maioria, né, na grande parte dos times, na grande parte das equipes que não tem um aporte financeiro legal, e até por conta disso demanda dos profissionais trabalharem ali pelo amor, pela paixão, numa forma voluntária, em querer ajudar. Então, é a minha situação também ali no clube. Os principais problemas que a gente tem vão estar relacionados principalmente à falta de estrutura, cara. A gente não tem muita estrutura, a gente não consegue contar com os aparelhos de ponta, academia de ponta. Por vezes os meninos têm ali uma situação de treinar na academia num horário limitado, porque o patrocinador é a academia, está no uniforme, aí por isso abre as portas para os atletas poderem estar treinando ali, né? Então, acho que o principal é essa falta de estrutura, é a falta de equipe propriamente dito. Nesse ano, eu estava praticamente sozinho, junto com um preparador técnico. Então, o departamento médico funcionava na minha pessoa, que conseguia ali gerir tudo, encaminhar para um local. Preciso ali de uma ideia da nutrição. A gente conversava com um colega, trazia ali algumas coisas para inserir no dia a dia dos atletas, fisioterapia, encaminhava ali, olha, conversava com um fisioterapeuta que não estava no clube, mas que fazia ali um trabalho terceirizado, até mesmo assim, exames, né, para avaliação, pré-participação, que é uma coisa que a gente vai discutir durante o podcast. Fazer o exame, um eletrocardiograma, não era tão simples, né? É uma coisa que gerava custo, são 20, 30 atletas, a gente precisar fazer isso todo ano, repetidas vezes, lesão, o que eu vou fazer? Eu não tenho exame de imagem disponível toda hora. O clube aqui, ele é da cidade de Itumbiara, né? Que é uma cidade maior, aproximadamente 120, 150 mil habitantes, mas a equipe estava numa cidade vizinha, que é Buriti Alegre, que não tinha estrutura, menos ainda. O hospital tinha uma clínica, né? Então, o atleta lesionava, entrava em contato, a gente se deslocava para a cidade de Itumbiara com ele, usando o carro particular para poder ajudar. Então, assim, a grande dificuldade, se a gente for falar, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, é a falta de estrutura, a falta de pessoal, né? Mas a gente vai fazendo o futebol acontecer dessa forma. Irado demais, cara. Obrigado aí por compartilhar. Eu acho que é importante mesmo você falar isso, porque a realidade dos clubes aqui em São Paulo, do interior, também é essa, tá? Tem muito clube aqui que falta muita estrutura. E, enfim, agora a gente está falando sobre essa novo momento do futebol, onde as SAFs estão entrando, clube empresa, que chega para melhorar um pouquinho, né, a situação dos clubes de futebol. E vamos torcer aí para que o Itumbiara tenha também esse divisor de águas aí muito em breve. Mas obrigado aí, mano. Obrigado pela apresentação assim rápida. A gente já vai voltar para você, mas eu quero falar com o Marquezine, né? O cara que já tá ali tem um varal de camisas ali atrás. O cara é apaixonado também pelo futebol e nutricionista esportivo, mano. Cara, me conta aí então, se apresenta aí pra gente, pra galera conhecer você. E fala um pouquinho aí dessa sua experiência, como tem sido, se você se formou recentemente, se você já atua na área também. Faz uma apresentação aí para nós. Cara, primeiro queria agradecer o espaço, assim, como o Mileto, né, agradeceu, porque eu amo falar de nutrição, né, amo falar da ciência da nutrição, que é algo que, que eu faço todos os dias com, tipo assim, por gosto mesmo. Eu até brinco, né, se eu não recebesse por isso eu ainda faria, porque é muito legal, eu gosto muito. E também, eu até comentei, né, com você, Leandro, não, eu sou o cara por trás das câmeras, então eu ainda, eu peço até desculpas, assim, eu vou falar um pouco devagar, porque eu sou um pouco... Fica tranquilo, mano. Eu sou Vamos esse pra cima. cara, eu sou esse cara de trás das câmeras, assim, mas eu também agradeço o espaço, porque, cara, falar de nutrição é difícil, não é um curso, acho que com a ciência da nutrição não é uma ciência tão valorizada, né, num todo, e então cada oportunidade que a gente tem, nós nutricionistas temos de mostrar nossa importância é muito válida, né? Mas, cara, sim, eu sou recém-formado, sou apaixonado por esporte, né? Então, é, dif- é difícil eu falar pra você um esporte que eu gosto mais, porque eu gosto de tudo. Eu sou viciado em esportes, né? Então, é claro que esse vício me levou para uma área específica, que é o futebol. E quando a gente pensa em nutrição esportiva, normalmente, graças às redes sociais, a gente pensa em academia, crossfit, né? A clínica esportiva. Uhum. Eu já
eu já me nichei mais ainda, eu quis seguir essa área do futebol, estou fazendo cursos, né, de especialização em futebol, mas eu ainda pretendo fazer pós-graduações, né, que são algo mais complexos, já tenho algumas em mente, estou estudando para fazer. É isso, né? A área da saúde a gente tem que ficar estudando a todo momento, se atualizando. Uhum. E como você disse, sou recém-formado, mas eu já atuo um pouco na área clínica, né? Na área esportiva, mais para academia, para o CrossFit, né? Faz parte do processo. É, mas já me auxilia na parte do futebol, que não se diferencia muito, né? Eu tanto que todos os cursos que a gente tem sobre. A verdade é que um jogador de futebol não come nada de diferente que nós, seres humanos comuns, né? A gente brinca, seres humanos comuns, nos alimentamos. Então, foi isso que me motiva, né? Como você disse, dá pra ver aqui, né? Tem algumas camisetas de time. Porque, cara, assisto futebol, amo futebol. E futebol é um emprego que não tem feriado, não tem férias, né? Tipo assim, tem férias, mas não tem Verdade, feriado, não tem fim de semana. Isso verdade. talvez é meio que algo que desanime todo mundo, mas pra gente que gosta, a gente fica tipo, cara, não ligo de trabalhar sábado, não ligo de trabalhar domingo, É, porque é verdade. algo que eu vou fazer que eu goste. Então, tipo, eu vou estar lá com o maior prazer e eu vou ter uma experiência agora, semana que vem, eu vou lá pro Cascavel, eu vou lá pro time Irado, de irado. Cascavel. Você compartilhou com a Então, gente, é lá no Paraná, né, mano? lá no Paraná, disputando a Série D. Eu tô pegando agora o começo de pré-temporada, então não vou ver nenhum jogo, mas ainda Sei. assim é uma experiência única, né? Lógico, claro. Vai ser algo que talvez, a verdade é que talvez vai delinear, falar assim, é isso mesmo que eu quero? Vamos falar, talvez é isso, talvez eu já tenha a resposta, 99% que é isso que eu quero. Claro, claro. Mas, assim, cara, eu tô ansiosaço, assim, eu vou amanhã já pra lá, eu não tô conseguindo dormir, né, assim, pra vocês terem noção de como que eu amo a nutrição, e amo, tipo, o esporte, eu não durmo Ah, mesmo. cara, faz parte, né? Eu acho que essa ansiedade é natural mesmo, principalmente pra gente que tem essas oportunidades dentro do futebol, porque é uma coisa que a gente gosta, que nem você falou, né? A gente ama isso, gosta de trabalhar com isso. E, cara, vamos lá. Entrando agora no assunto, né, que a gente veio pra falar sobre saúde no futebol, que é um aspecto, acho que um dos principais aspectos, né, que as pessoas, o torcedor, às vezes ele assiste o jogo e ele não pensa nessas coisas, mano. Ele não fica, porque os caras, será que eles estão comendo bem? Será que eles estão se alimentando bem? Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para você já, puxando aí um pouquinho do que você falou sobre alimentação, o Marquezine. Assim, quando se trata de alimentação para o atleta, por exemplo, quais são assim as necessidades nutricionais de um jogador de futebol de alto rendimento? Imagina assim, Gabigol, Hulk, esses caras que estão em alto nível dentro do futebol, né? O Memphis agora, o Yuri Alberto, enfim, qualquer jogador que você pegar aí de alto nível dos grandes clubes do Brasil. Quais são essas necessidades dele? Que tipo de alimentação ajuda no preparo, na recuperação muscular? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, mano. É muito difícil de a gente falar de números, porque é Uhum. tudo muito individualizado, né? Sim. Tudo muda, assim, altura, peso, o seu metabolismo muda. Então, falar em números é muito difícil, mas eu vou tentar meio que falar algumas coisas assim. Por exemplo, um cálculo, dá pra falar, a gente falar de médias, né? Médias dá pra gente falar, porque aí pega um cálculo geral de todos. Um jogador, por exemplo, gasta em média por jogo 1.300 calorias. Aí você vai falar assim, cara, isso é muito, isso é muito. A gente não gasta isso no nosso dia a dia, né? Então, o segredo, na verdade, do alto rendimento não é o que come, é como, né? O segredo, na verdade, não tá nem no, como eu comentei na introdução, a- eles vão se alimentar da mesma coisa que a gente, né? Não vai ter muita diferença. É o mesmo, principalmente, vamos falar aqui do Brasil, né? Se um jogador brasileiro, ele vai comer a nossa comida brasileira. O Memphis veio para cá, ele vai ter que se adaptar à comida brasileira e é trabalho do nutricionista isso também. É nosso trabalho fazer com que o atleta se adapte, né? A gente não é uma ditadura. O nutricionista, ele não trabalha, tipo, você vai comer isso. A gente vai falar a gente tá falando aqui do profissional, porque Uhum. de base é diferente, tá? De base é um pouco diferente, mas do profissional, como tem 30 atletas, dá para você conversar com cada um individualizado, dá para você fazer o planejamento individualizado. Então você pode fazer isso. Cara, o que você tem preferência para comer? O que você não tem? Você tem alguma alergia, né? Então, no questão alimentos, é igual. Mas como eu falei, o que muda é como. Por que como? Hoje em dia,
sem suplementação, não tem um clube de série A, B ali que sobreviva sem. Uhum. Quando a gente fala de atletas em geral, carboidrato. Assim, primeira coisa que você fala, carboidrato. Cara, sem carboidrato, esses caras não vão sobreviver. Uhum. Tipo assim, enquanto a internet, né, bota um medo no carboidrato, fala que é o maior inimigo, se esses caras não comerem, eles não se tornariam atletas. Esse é o ponto. Sei. Então, é um ponto crucial ali, acertar o número de carboidratos. É, Cara, quando eu vejo aulas e artigos de lesões, juro, parece até. A ciência da nutrição é simples, mas ela não é fácil. Tem diferença, né? A nutrição ela é muito simples, mas ela não é fácil. Porque numa recuperação ali, eles vão tratar com alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias, em vez de talvez ficar tomando medicação, porque aí entra no doping, né? Tem Uhum. remédios que talvez peguem no doping. Então, eles tratam com alimentos ali que têm propriedades anti-inflamatórias, ahn, proteína. Quando se trata de recuperação, é muita proteína, suplementação ali de whey em geral, hum, principalmente whey isolado, né? Que aí vai agir mais rápido. Deixa eu pensar aqui numa coisa que talvez as pessoas não imaginem. Mas, um suplemento assim, que talvez, né, a gente não use muito e nem conheça é nitrato. O Uhum. jogador usa muito nitrato. Eu, por exemplo, antes de começar a estudar, falei assim, cara, pra que esses caras usam isso? Mas o que é Mas é essa pra café. parada, esse nitrato? Desculpa. Cara, o nitrato é pra você usar no pré-jogo. É pra você Tá. ter o rendimento. É como se ele usa meio que junto com a cafeína. Uhum. E ele, Ergogênico, né? isso, é um termogênico. E aí, pra você você aguentar mais minutos do jogo. Mas isso não é no geral, tá? Isso é preferência. Sei. Também tem isso. Às vezes a gente fala assim, todo jogador vai usar cafeína? Não. Às vezes ele não se sente bem porque causa desconforto gástrico, tudo. Então, como eu falei, é muito difícil a gente falar no geral. Eu tô contando aqui talvez algumas coisas que podem ou não acontecer, mas para não, eu tive a experiência agora de conversar com um clube. O clube disponibiliza um cardápio, Uhum. self-service. Então, o nutricionista ele se adapta com aquele cardápio, Sei. né? Diferente de quando a gente atende numa clínica, a gente meio que seleciona ali o que acha que é melhor, né? A gente fala assim, cara, come isso aqui de manhã, come isso aqui. Então, o clube ele já tem aquele cardápio. O nutricionista, claro que ele vai auxiliar nas Uhum. escolhas, né? Nas escolhas. Inclusive, tem duas, tem duas funções de nutricionista no clube, né? De nutricionista clínico, que eu tô contando, e de UAN. UAN chama Unidade de Alimentação e Nutrição, que é a parte da cozinha. Que a nutricionista trabalha como gerente mesmo, de controle de qualidade, de compra, né, planilha de Excel e tudo, de controle de estoque. Então, existe essa função também. Então, o nutricionista pode ajudar ali no refeitório, auxiliando as cozinheiras e tudo. Uhum. E aí, então é mais fácil para a gente, como nutricionista dentro de um clube, já ter um cardápio pré-selecionado e você vai medindo as quantidades. Sei. Mas, cara, ó, em base, um atleta gasta em dia 3.500 calorias. Você comentou do Hulk, o Hulk é um caso à parte, né? O Hulk, ele vai com certeza gastar 4 Ele é um mil, touro em 4 mil. campo, né, velho? O cara é um Exatamente. tanque. Enquanto um atleta comum perde 2 quilos, 2 quilos que seriam mais ou menos água, o Hulk Uhum. perde 7, perde Caramba, velho. 5. Caramba. Mas aí já é um problema, né? Um problema, porque aí ele perde músculo, né? O Hulk, Sei. pelo fator ser ele perde músculo Sei. nesse processo. Mas e aí, cara, Mas, você falou sobre o Hulk e aí me veio na cabeça aqui de repente sobre outros jogadores. Por exemplo, existe uma diferença nas necessidades de acordo com a posição do jogador em campo? sim, Por exemplo, tem o Hulk, ele é atacante, ele deduz não, né? A gente sabe disso. O atacante ele corre menos do que o lateral, entendeu? O zagueiro corre menos que o atacante, o goleiro corre menos que todo mundo. Então, existe essa diferença também na hora de aplicar a nutrição ali para o atleta e tal? sim.
Existe principalmente no fator porcentagem de gordura corporal. Uhum. A porcentagem muda de atleta para atleta, opa, para Relaxa, atleta. eu vou cortar. Tranquilo. Cara, por exemplo, o goleiro, ele tem uma porcentagem de gordura maior, e ele deve ter, porque o tecido adiposo é o que protege do contato, né? O goleiro, ele Ah, tem sim. contato com o chão o tempo inteiro. Uhum. Então, às vezes, a gente vê lá um goleiro com 14% de gordura corporal, enquanto um atacante tem 9%. Sim, E sim. aí, às vezes, você vai falar assim, isso atrapalha? Não, porque faz parte da estratégia. O goleiro, ele tem que ter um tecido adiposo maior. Ele vai bater no chão o tempo inteiro. O lateral, talvez ele tenha porcentagem até menor que o atacante. Mas aí vai depender se ele é aquele lateral que joga mais defensivamente, né, mais para frente. Mas muda sim. Muda um negócio chamado fator atividade. Fator atividade é o que a gente, na hora de calcular, na hora de aplicar na fórmula, a gente coloca, tipo, para um lateral, um fator atividade maior. Então, o cálculo vai dar mais gasto. Sim. O gasto energético dele vai dar maior. Enquanto um atacante também vai depender se ele for aquele atacante centroavante, o fator de atividade dele com certeza vai ser menor. Um fator de atividade padrão para atleta é 10, Sim. que é o maior possível. Uhum. Então, para goleiro, vamos colocar ali 9, ali 9,1. Para Entendi. lateral, a gente também para lateral a gente usa 10, enquanto para um volante a gente usa 9 ponto também 1, 2, 3. Mas a gente vai se adequando. Isso vai se adequando conforme o time se encaixa. Mas Uhum. existe sim, principalmente nesse fator gordura corporal. Sim, entendi. Você falou sobre impacto, né? Que às vezes o jogador de futebol, ele sempre tem dentro de campo, é um esporte de contato, é um esporte de muita correria, exige muito físico. E aqui eu vou trazer a pergunta, na verdade, para o Mileto agora, né? Já puxando ele aí para o papo também, que é o impacto, ele tem a probabilidade de gerar uma lesão, né, Mileto? Porque a gente vê bastante jogador assim que acaba sofrendo lesão, o Neymar mesmo, que acabou de voltar e já machucou, cara. Então, eu queria perguntar para você assim, quais são, eu acho que na sua experiência aí, até dentro do Intubiara, do Intubiara, nossa, eu às vezes confundo, cara, peço desculpas. Mas quais são as lesões mais comuns em jogadores de futebol, assim, e como que a gente previne isso? Se você puder comentar desses casos, até mesmo a referência, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, cara, que ele teve uma lesão séria, que atrapalhou a carreira dele, né, de certo ponto. Então, se você puder compartilhar um pouquinho, porque às vezes a galera não entende muito, né, dessas lesões, cara. Ah, é porque o metatarso, ah, é porque o posterior da coxa, não sei o quê. O que é mais comum no futebol o jogador ter, assim, de lesão? Tá, vamos lá. Se a gente for pensar assim de um macro, né, do macro para o micro, Uhum. dividir o corpo em membros superiores e membros inferiores, as lesões de inferiores são muito maiores do que as de superiores. Dentro do grupamento das pernas, vamos dizer assim, né, dos membros inferiores, a gente vai ter a lesão muscular, sem dúvida nenhuma, tendo uma vantagem enorme sobre as demais lesões. Dentro da muscular, as lesões isquiotibiais ali, principalmente posterior e anterior de coxa, né? E logo em sequência, musculatura adutora, né? Então é aquilo que a gente ouve muito na televisão, machucou o adutor, ele machucou, lesionou a posterior. Vindo o Lucas falar também, ele comentar, a medicina do futebol, o departamento de saúde, cara, ele é um grande uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que não tem como a gente tratar de nenhum assunto se a gente não tratar dessa forma multidisciplinar. A prevenção, ela vai passar desde o preparador físico, ali a parte da fisiologia, até chegar ali na gente, no departamento médico, né, que na função, né, na pessoa do médico propriamente dita, o público leigo, e assim, quem não está inserido na área da saúde tem muito pode ter, né, muito essa visão, era uma visão muito, no meu modo de ver, atrasada, de que o médico, ele é o grande ator. Não. Tudo vai estar intercalado, né? A nutrição, por exemplo, o Lucas estava falando disso, eu vim pensando e até intervir para a gente comentar um pouquinho. O atleta, ele vai ter ali
de acordo com a posição, um tipo de obtenção de energia diferente, né? Lá, vamos lembrar lá do ensino médio, anaeróbio ou aeróbio. E aí, de acordo com isso, a fonte de obtenção de energia, acho que o Lucas pode até falar um pouco melhor sobre isso, a gente vai obter de um jeito. E aí, as estratégias nutricionais também vão ser de acordo com isso. O futebol, o esporte individualizou muito, né? Não só o jogador, o Hulk, ou o Fred, ou o Gabigol. A gente vai pegar as posições e dentro das posições vai nichar mais ainda, né? O lateral direito, vamos botar, a gente tem um lateral direito, o Wesley do Flamengo, que é um cara muito rápido, que está sempre atacando, agudo. A gente tem, por exemplo, o lateral da seleção brasileira, o Danilo, que joga numa função muito mais defensiva, que vai ali participar dessa forma, né? Então, vai ter toda uma diferença da forma que eles vão trabalhar, né? E as lesões vão ser diferentes na hora da gente trazer esse atleta de volta também. Aí, assim, quanto lesão propriamente dito, a gente vai ter alguns fatores de risco, né? Sobrecarga do jogador, ele está trabalhando muito tempo ali, então a gente fazer esse balanceamento da carga de jogos que ele vai estar tendo, e aí o calendário do futebol brasileiro, ele é um calendário que maltrata muito o atleta, né? O atleta por si só já é um indivíduo que se coloca sobrecarregado, não é a gente não pode pensar no atleta de alto rendimento como o atleta do final de semana, isso é impossível, a gente não tem como trabalhar dessa mesma forma, então ele vai estar mais sobrecarregado, a gente tem que estar sempre atento a desequilíbrio muscular, às vezes a posterior da coxa está numa diferente na perna esquerda da perna direita, ou está muito mais desenvolvida do que a anterior da coxa, isso vai facilitar algumas lesões. O gramado, está jogando num gramado mais pesado, está jogando numa grama mais alta, numa grama sintética, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E para a gente pensar em estratégia de prevenção e essas múltiplas checagens, né? Esse check-up muito rotineiro, muito organizado, ele é principal. E a gente está conversando junto com a preparação física sempre, com o próprio atleta, conversando com a fisiologia, né? Passando exames ali sempre. Hoje em dia a gente tem a termografia, que é um exemplo só para a gente trazer, que vai ver ali o calor que está sendo emitido pela musculatura. Quanto mais quente na hora que a gente passa um scanner ali, uma câmera, mais chama a nossa atenção para uma chance de uma lesão. Então, tudo isso hoje globalizou, informatizou muitas coisas, né? A gente vai perguntar ao próprio atleta, fazer ali uma checagem subjetiva. Como é que você ficou? Como é que foi esse treinamento para você? Foi um grau leve? Foi um grau moderado? Foi intenso? Né? Mas por quê? Por que esse atleta que sempre vem de uma forma, ele agora está sentindo esse treinamento que é um treinamento simples, que a gente espera que seja até um grau moderado, ele está sentindo intenso. Vamos checar ele um pouquinho mais de perto, vamos colocar uma lupa ali naquele atleta, né? E aí a gente vai desenvolvendo estratégias. A FIFA hoje, por exemplo, hoje não, já tem algum tempo, ela lançou um protocolo chamado FIFA 11 Plus, que são algumas ações que o atleta faz ali antes do treinamento, aquecimento, alongamento, para que você diminua significativamente a ocorrência dessas lesões. Um atleta ele vai lesionar mais quando ele já tem uma lesão crônica. Então a gente ficar bem alerta com isso, né? Conhecer o atleta muito bem, individualmente, né? A gente tinha, por exemplo, um atleta aqui esse ano que ele tinha tido uma luxação do joelho, e aí, assim, só para a gente contextualizar, luxação diferente do que a gente vai lá no médico, bati aqui, luxou. Luxação é uma lesão gravíssima. A gente tem a descontinuidade da congruência articular. O que é isso? Vamos pensar aqui, joelho. O joelho sai do lugar completamente, né? Você tem ali uma ruptura completa. Pode ter, né? No caso desse atleta, para você ter ideia, ele caiu de um viaduto. E ao ter essa queda no chão, os dois joelhos dele tiveram uma ruptura, uma lesão completa. Esse rapaz, a gente tinha uma visão ali a todo tempo de cuidado da carga, toda hora perguntando como ele está, como é que está, medir, não tendo tanta estrutura, a gente media propriamente dito para ver o volume muscular.
Então, tudo isso que a gente vai fazendo, essas avaliações frequentes, principalmente, vão chegar numa diminuição das lesões, uma estratégia e criação dessas estratégias, né, de prevenção. Mas, sem dúvida nenhuma, eu te digo isso com muita tranquilidade. Sem uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, em acordo, em união, em sintonia, isso vai se perder, isso vai ter algum problema. Até com o próprio treinador. Olha, eu preciso desse jogador. Professor, ele tá vindo de uma lesão, ele teve uma lesão grave no último clube que ele passou, ainda não é o momento ok, a gente vai começar o campeonato. É diferente na hora que eu vou escolher o Gabigol para jogar a primeira partida do campeonato ou para jogar a última partida do campeonato, né? A gente veio de momento agora de data FIFA, o atleta que voltou no jogo com a sua seleção. O Igor Jesus, por exemplo, o Luiz Henrique, que estavam no Botafogo, tinha um jogo importante com o Atlético Mineiro. Chegaram, o Igor Jesus jogou a partida quase inteira, começou de titular, já o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique tinha uma condição de jogo muito maior. Assim, difícil de precisar isso, mas a gente tem essa leitura quando um começa com o titular, o outro fica no banco. Jogou no dia anterior. A gente tem hoje a lei, regimento das competições. Um atleta não pode jogar um jogo em menos de 48 horas já está participando de outro, né? Então, tudo isso vai se aperfeiçoando, Leandro, e a gente vai chegando numa diminuição da quantidade de lesões que a gente vê dentro do mundo do futebol, principalmente, mas do esporte como um todo. Entendi. Cara, eu sempre quando eu vejo essa questão de poupar jogadores e tal, sempre me vem o Flamengo de 2019 na cabeça, porque o Jorge Jesus ele foi um treinador que ele não poupava, cara. Ele colocava os caras para jogar e assim fez com que eles vencessem o campeonato. Eu não entendo muito sobre físico de atletas, cara, porque tem jogador que corresponde muito bem à sequência de jogos, né? Mas tem outros jogadores que não aguentam, que você percebe que tem alguns jogos que eles sentem um peso, né? Sentem um cansaço, até muito porque aqui no Brasil a gente sofre com essa questão de clima, o campo às vezes, né? O gramado impacta também. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, eu acho que provavelmente deve existir, cara, mas sobre protocolos que os médicos de futebol eles acabam usando para avaliar jogador depois de um impacto grave. Existe protocolo assim? Cada clube vai desenvolver o seu protocolo, né? A gente tem alguns protocolos que são que a literatura, né? A literatura médica, ela vai, os grandes nomes ali, os grandes jornais da medicina esportiva, da ortopedia, vão ali indicar para a gente fazer como um guideline, mas cada departamento médico vai ter a sua forma ali de avaliação, a sua forma de chegar nesse critério final de libera esse atleta para o jogo, não libera esse atleta para o jogo. E assim, é uma questão que é difícil. A gente está lidando com o resultado do clube, principalmente, né? A gente perdeu o atleta por lesão. Isso significa uma diminuição da capacidade técnica da equipe como um todo também. Então, é um tema extremamente complexo isso. É algo extremamente complicado de a gente conseguir entender. E aí você falou do Jorge Jesus, eu me lembrei do Fernando Diniz ano passado, com o Fluminense. E aí, esse ano, por exemplo, um dos principais jogadores dos últimos 2 anos ali no clube, o Germancano, ele perde praticamente a temporada inteira por uma lesão que cronificou, era uma lesão que ele já vinha, aparentemente, né, a gente vai buscar informações, os departamentos médicos eles são muito fechados às vezes nisso, né, principalmente para o público geral, do que é, como que foi essa lesão, e principalmente quanto tempo ele vai ficar fora, gera essa ansiedade, né, e aí a gente olha o que aconteceu com ele. É um cara que veio de 2 temporadas com mais de 40 gols, estoura uma lesão crônica no joelho e ele necessita ficar afastado quase que a temporada inteira. O Fluminense agora dependendo de um menino sub-20 para estar como o atacante titular, fazer gols e tirar o clube dessa situação. Então, ano passado rendeu o título da Libertadores, mas e esse ano, né? Essa balança custo-benefício, ela é muito importante da gente colocar. Se a gente for pensar
especificamente sobre um protocolo ali após uma lesão. Aí você falou do Neymar. Ele teve uma ruptura de LCA, né, o ligamento cruzado anterior, ligamento do joelho, importantíssimo para que a gente não tenha ali uma instabilidade articular e o jogador fique falseando, vamos dizer assim, né? Não tem como participar de uma partida de futebol de um evento esportivo com uma lesão nesse grau. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita, né? E aí, a partir disso, a gente vai lá no imaginário do leigo, da população geral, da torcida, a gente vai pensar, antigamente, 6 meses esse cara tá de volta. 6 meses ele vai voltar, ele já tá jogando. Hoje a gente já, um protocolo um pouquinho maior, 9 meses. O Neymar ficou 1 ano. Né? Toda hora ali sendo checado, vai voltar, olha, não vai voltar não, porque ele está ainda com um desequilíbrio muscular importante. Então, existe com certeza, né, como esse que eu falei do protocolo do LCA, que hoje aumentou, e isso é muito importante da gente falar, a pessoa chegar no nosso ouvinte, né, ele entender que isso mudou. Os 6 meses de antes, hoje já são 9, quiçá 12, será que mais um pouco, para a gente não ter uma reincidiva. Isso não começar a ser algo que vai toda hora. Eu me lembro de um jogador, Maicon Leite, Kerlon, que eram jogadores que, principalmente ali de uma posição que demanda muito de mudança de movimento para o drible, lesão de repetição, rompe de novo, vai para segunda, terceira. Eu tive uma experiência no Vila Nova, aqui de Goiás, né, junto pela minha pós-graduação, um atleta Marcondes, um zagueiro, que nem tem tanto essa questão, mas aí muito mais pela necessidade de toda hora ter contato físico, né, 4 lesões de ligamento, né? O que será que aconteceu? Lá no início da carreira dele, será que o retorno precoce não influenciou nisso? É difícil da gente dizer sem uma avaliação e ali conhecer muito bem o atleta, né? Mas são coisas que levantam, são questionamentos que a gente começa a ter. Então, a medicina está em constante evolução e esses protocolos eles estão a todo tempo atualizados para que a gente busque principalmente não ter esse atleta de fora por muito tempo, mas ter um retorno seguro, para que ele não comece a entrar nessa bola de neve de lesionar, como acabou acontecendo com o Neymar, né? Entendi, Posso cara. pegar um gancho aqui Claro, com o Lucas? por favor. É porque ele falou de protocolos e no caso da nutrição é um pouco diferente, cara. Na casa da nutrição, hoje, talvez daqui a alguns anos isso mude, os protocolos estão sendo criados e atualizados, né? Eu falo protocolo geral, assim, a nutrição usa de base o protocolo da UEFA, que é um protocolo muito antigo. Tipo, então, às vezes, quando eu quero alguma informação, é mais confiável eu procurar num artigo científico atualizado hoje em dia do que olhar nesse protocolo que é um pouco antigo. Não tem nenhum protocolo que a gente possa usar de base atualizado. Aí sim, os clubes criam seus protocolos igualzinho à medicina, a nutrição tem o mesmo processo de protocolo, dia a dia, fazer a mesma coisa todo dia. Isso é assim, mas quando você quer pesquisar algo, é esse da UEFA, é um único, cara, ele não é recomendado, mas é o único. Então, tipo, a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Mas é só uma curiosidade, só que a gente só tem um que é um pouquinho antigo. Mas, como eu falei, eu acredito que isso vai mudar. Daqui a uns anos, se criem protocolos para serem usados de referência. Eu acho que é até importante, né, cara? Porque o futebol ele está em constante evolução em todos os aspectos, né? Comunicação, administração, saúde também. Então, tudo a gente precisa ter novo. O jogador de hoje, ele não é o mesmo jogador de 20 anos atrás, que não é o mesmo jogador de 30, 40, 50, entendeu? Corpo físico de um atleta, olha o Cristiano Ronaldo aí, cara. Ele é um cara diferente. E você percebe essa safra nova de atletas que está vindo, Haaland, Mbappé, todos esses grandes jogadores de agora, eles possuem um físico diferente, sabe? E a gente tem que dar crédito para uma área, né, que é a psicologia. Eu acredito que sem eles, esses caras não seriam esses atletas de hoje em dia. Porque, mano, é um grande diferencial. Não é tão fácil ser atleta. Esses caras precisam. Eu penso, antigamente, ó, meu pai, ele é jogador. Se eu não me engano, ele aposentou com 32, 33. E muitos jogadores, hoje, eles estão. Eu penso que a idade dos jogadores ao se aposentar vai demorar um pouquinho mais.
O Cristiano Ronaldo tá com 39 jogando em alto nível lá na Arábia. Beleza, que é um campeonato menor, mas ele cuida do corpo dele, né? Ele tá num processo ali assim, teve num processo de construção, hoje de estabilidade, e eu acho que os jogadores dessa geração, eles tendem a perdurar muito mais tempo, cara. Eu acho que você pega aí Endrick, por exemplo, Estevão, essa molecada aí, até o Rodrigo, Vinícius Júnior. Eu acho que esses jogadores, com toda a ciência que a gente tem ao redor deles, pode ser que eles aposentem lá para os 38, 39, quiçá 40, 42, sabe? Eu acho que conforme o futebol vai evoluindo, a saúde, todos esses aspectos, psicologia, tudo isso é muito importante evoluir também, porque isso contribui para o jogador, consequentemente contribui, poxa, para quem assiste, para quem consome futebol, para quem gosta daquele atleta, né, e não quer que ele se aposente, enfim. Pô, o Sérgio Ramos aí agora, cara, ele nem parece que ele tem um corpo de um cara de quase 40 anos, sabe? É surreal. E aí eu queria perguntar para você uma coisa, ô Marquezine, o seguinte, esses atletas de alto rendimento mesmo, né? Eu falei aqui vários. Como que é feito o controle de peso deles sem comprometer o desempenho, cara? E a força dele, o Hulk, por exemplo, o Adriano na época também, o Cristiano Ronaldo também, essas coisas desses grandes atletas, né, que estão sempre, né, que tiveram, são conhecidos por terem um porte físico diferente dos outros. Como que é feito o controle de peso deles, né, sem que comprometa essa questão de alimentação? Alguns jogadores até sofrem, né, problema de peso, lesão que é recorrente também, mas o Adriano mesmo, ele passou por isso, né? O Ronaldo acabou passando por isso também. Mas como que a gente cuida desses atletas sem que atrapalhe a estrutura do corpo dele? Cara, acontece muito também do treinador, né? Às vezes o treinador que ele pede. Isso acontece no meio do futebol, que às vezes o treinador Hum, ele fala, esse cara tá pesado, esse cara tá leve. Então você meio que você segue a orientação dele. sei. Né? Você segue como nutricionista, mas você também precisa entender o que ele quer. Mas vamos lá. O controle acontece às vezes por ele os próprios atletas se pesam, eles têm conhecimento do corpo deles, né? Uhum, Então, às vezes, eles falam assim, cara, eu tô meio pesado, eu tô sentindo que eu tô desgastado, isso é porque ele tá com peso muito leve, mas é diário, é o mesmo processo. É, chegou, eu vou falar um pouco do que eu conheço. Chego no clube, vai pra salinha lá, vamos falar do DM geral, passa por todo mundo, vê o seu peso, a gente chama de diário alimentar, tipo assim, o que você comeu ontem, o que que você comeu, o que que você errou. uhum. Tem que haver um diálogo ali na área da nutrição, né? A gente tem que ser um pouco sincero. Vou falar dos clubes que eu Os conheço. Cheetos. A maioria das refeições é feita no clube, então dá para ter controle. Sei, sei. Aí é Ótimo. fácil. Aí você vai estar ali no café da manhã, você vai estar lá. Almoço, você vai estar lá. Lanche da tarde, você vai estar lá. Uhum. Você vai estar de olho, o cara não vai mentir para você. Agora, quando acontece dos atletas né, normalmente os profissionais da Série A é assim, né? Só treina um período, o outro já vai para casa. E aí é difícil. E aí Uhum. tem que haver sim um comprometimento do atleta. Só que eu tava até conversando isso com o fisiologista do Cascavel. Os números não mentem. Entendeu? Talvez o atleta vá mentir pra gente, mas os números não vão mentir. Meu pai sempre É, falou isso. Os números não o- mentem. a Isso serve gente, para a gente, tudo. a gente controla tudo pelos números. Né? Tudo. Entendeu? Como ele vai se pesar todo dia, se aumentar 100 gramas, eu vou saber. Uhum. Na hora de eu aplicar na fórmula, a porcentagem de gordura, eu vou saber. Então, é através disso que a gente controla. Os números não vão mentir pra gente, né? Os números, eles vão dar o resultado que a gente quer saber, e aí a gente vai tendo que ter uma conversa. Mas, por exemplo, agora começo de pré-temporada em alguns clubes, né, mais baixo. Cara, agora é momento de perder peso. E os atletas já chegam cientes disso, né? Então, tem aquele primeiro dia, pesa todo mundo, vê os dados de todo mundo, aí é todos os dados, é igual o Lucas falou. É o termo, vai ver pesar, vai fazer porcentagem, vai no fisioterapeuta, e aí então a gente começa o primeiro processo. Então é através disso, cara, é através de contas, através de softwares, porque aí eles não vão nos enganar. E acontece muito também de ter atleta que tem nutricionista particular, né? Não é só do clube. Hoje em dia, o nutricionista passa para ele uma refeição fora, mas também é nosso trabalho, como nutricionista do clube, cuidar dele fora. Fala assim, ó, sua dieta para fora daqui, para sua casa, também tá feita, tá pronta. A gente tem que fazer um planejamento para isso. Ah, mas
eu sei, né, por alguns atletas que eu conheço, eu tenho alguns amigos atletas que jogam em clubes profissionais, que eles se pesam, por exemplo, todo dia. É um peso pré-treino, é um peso pós-treino, é um peso pós-jogo, é um peso pré-jogo. Então, hoje em dia tem o GPS, né? O GPS conta tudo pra gente, tem formas de calcular hoje em dia muito fáceis. Então a gente vai controlando assim, cara, Sim. nesses protocolos, nesses hábitos que a gente vai pegando no dia a dia com os atletas. Mas vou te falar que, assim, do lado da nutrição, é mais difícil talvez nesse período de pré-temporada, tá? No Uhum. período de meio temporada, esses caras já estão habituados, né? Eles já Sei. estão mais cientes do que eles devem fazer. Eles já sabem que se eles errarem ali, o prejudicado é eles. É, Porque o você, nosso eles e trabalho, né, da área consequentemente da o time, né, saúde. cara? Exato. É, A gente tá fazendo, os atletas sabem que não tem como culpar a gente, porque a gente sei. tá ali todo dia, fazendo nosso trabalho. E aí eles têm essa consciência, assim. Mas é assim, cara, é através de fórmulas. Eu tive essa conversa exatamente ontem. Falei assim, cara, os números não vão mentir pra gente. Não vão. Cara, por exemplo, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, né? O jogador, às vezes, ele tá aqui no Brasil, vai, ele joga aqui pelo São Paulo. E ele tá aqui há 2, 3 anos, sei lá, o que é muito difícil, né? Um jogador durar tanto tempo aqui. Mas ele tá jogando aqui há 2, 3 anos, ele tem uma dieta ali, tem toda a alimentação dele. Cara, de repente ele é contratado para jogar num time lá no Japão. Sabe, seja Japão, Itália, eu fui bem longe porque a cultura é bem diferente, né? Então a culinária afeta ali, né, diretamente. O que que é recomendável de repente para esse atleta, por exemplo? Ele vai para uma cultura diferente, ele sai do nosso país e vai para um outro onde a culinária é outra, onde ele precisa de repente se adaptar àquilo ali por gosto também, mas pro corpo dele é muito importante, né? Como que funciona isso? Cara, a gente chama isso de introdução alimentar, né? E a gente usa isso muito com criança. Criança, às vezes, tipo, não come brócolis. Aí o que você faz? Você coloca um brócolis no Para arroz. se adaptar. Vocês fazem a mesma Porque, coisa que ração de gato, troca de ração de gato, de é, cachorro. Vai adaptando. porque talvez, vamos supor, numa omelete, o brócolis não vai, você não vai sentir o sabor do brócolis, vai sentir o sabor Sei, do sei. ovo. Mas Uhum. ele já tá ali. Eu acredito que a preparação deve ser a mesma. Esse período não vai ser fácil. A gente não tá Uhum. falando aqui que vai ser fácil, né? Claro, claro. Principalmente como você falou, uma cultura Imagina, o cara extrema. vai pro Japão, tem que trocar tudo. Mas é possível, e é o trabalho do nutricionista, na verdade, fazer isso. Sei, Eu sempre brinco isso, falo assim, quando eu vou fazer uma consulta, eu falo assim, cara, fala o que você gosta. O resto eu me viro. sei. O resto eu É, vejo o que eu posso teve, fazer teve o aqui. caso aí do Memphis, ele veio pra cá e trouxe a cozinheira dele, né? Que é Então, brasileira. Eu que acho é que ela é brasileira. brasileira. É brasileira. E aí, enfim, acaba sendo um pouco mais fácil para ele se adaptar aqui. Ah, Pensando nesses casos extremos, né, muito fáceis, nesses jogadores de elite, aí fica É, fácil pro aí fica nutricionista, né? fácil, né? Mas vai o cara aqui que sai do 15 de Piracicaba e vai lá pra segunda divisão da República Tcheca, sabe? Aí eu quero Exato. ver. Exatamente. Ó, eu vou falar um caso pessoal. Um amigo meu foi jogar na Croácia. A Uhum. gente é do interior de São Paulo. Nossa, uma mudança. Cara, ele fala, não foi ele comia McDonald's. Porque é porque não tem o que fazer, assim, no começo é muito difícil, até Sei, você se sei. habituar, e ele, como eu falei, ele não é um jogador de elite, Uhum. então ele se virava do jeito que dá. Aí você fala assim, é certo? Não, mas o meu trabalho como nutricionista, eu falei assim, cara, vamos ajeitar o McDonald's então. Meu trabalho como nutricionista é calcular ali o que dá pra fazer com o McDonald's, contenção de danos. Meu Sei, trabalho como sei. nutricionista ali vai ser contenção de danos. Mas no caso, igual você falou introdução alimentar, cara, é possível. Pô, é muita. O Japão, a gente pensa só no sushi, né? Coisa Uhum. com alga. Mas deve ter trilhões de opções lá, assim como aqui no Brasil tem trilhões de opções. E aí a gente vai introduzindo, se adaptando. é, E outra. Hoje em dia, a globalização, com certeza você acha arroz e feijão no Japão. Sim, Eu claro, não, eu não com tenho. certeza. A globalização hoje está muito, muito presente, mas pensando nesse caso, né, igual você comentou, é isso, cara. Introdução alimentar, vamos ali. Vamos começar ali com pouco. Né? Você não come peixe cru? Beleza, vamos fritar o peixe. Uhum. Depois vamos assar o peixe até chegar no peixe cru, que é mais fácil, né, de se obter. Vai, mano, o corpo humano,
se adapta a qualquer coisa. Isso é Principalmente verdade, na cara. alimentação, cara. Isso é verdade. O nosso paladar é muito moldável. Muito. Uhum. Assim, é só questão de hábito e costume. Como eu falei, a nutrição ela é simples, mas ela não é muito fácil. Então, tipo, eu vou dar o exemplo do açúcar. O açúcar, se a gente quiser, a gente para de consumir. É só a gente mudar o paladar. Eu falo isso porque é o exemplo mais fácil, né, da gente falar de mudar de paladar. Mas seria isso, de uma resposta mais direta, Não, cara. legal. Introdução alimentar. Legal, legal. Não, irado, gostei demais. O Mileto, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu tinha comentado aqui sobre longevidade de jogador, né? A gente tem aí alguns exemplos, teve o Maldini também, o Giggs do Manchester United, jogadores que duraram muito tempo, né, cara? O Cristiano agora também, o Zé Roberto aqui no Palmeiras, ele chegou até ir mais longe também. E a minha pergunta para você é quais os fatores assim médicos influenciam nessa longevidade do jogador, sabe? Se é que existe, se puder falar um pouquinho pra gente. Eu acho que principalmente, se a gente for pensar assim da parte científica, vai ter uma carga genética? Com certeza vai ter uma carga genética nisso que vai influenciar muito. Mas a gente trabalha muito mais com o atleta se entregar, ter um propósito, né? Uhum, Foi um pouco do que a gente estava comentando antes. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. O que é isso, né? A gente tem a parte biológica, mas ela é influenciada pelo seu psicológico e pelo meio que você vive. O seu social é muito mais difícil de eu conseguir convencer que o Adriano Imperador tenha que ter todos os cuidados quando ele teve a perda do pai dele, que ele acabou se entregando numa depressão, entrando numa depressão, e o álcool foi a válvula de escape dele. Né? Esse atleta, a gente vai ter esse lado psicológico, esse lado social dele, precisa ser levado em consideração e isso vai influenciar na parte genética, na parte biológica também, né? uhum, É um conjunto de fatores, né? A gente não pode dizer uma única coisa assim, nossa, faça musculação, que você vai ter vai ter uma carreira muito mais longeva. uhum, Isso vai ajudar? Isso vai ajudar. A manutenção da forma física vai ser um fator, com toda certeza, muito importante. A gente gerir lesão vai ser outra coisa. Você trouxe exemplos de jogadores lá de fora. Aqui, jogando na Série A esse ano, a gente tem o Nenê, a gente tem o Fábio, Nenê, verdade. a gente tem o Felipe Melo. Felipe Melo, por exemplo, sofre com um desgaste da cartilagem do joelho que ele faz ozonioterapia diária para Uhum, sustentar tudo isso, né? O comprometimento do atleta ele também é uma coisa extremamente importante. A gente conseguir ter esses até simplificar um pouco, mas colocar esses 3 pontos, né? Essa parte biológica, psicossocial, é, uhum. isso sem dúvida nenhuma vai trazer uma longevidade na carreira desse atleta muito melhor. E vai influenciar também no momento que ele for se aposentar. Porque o Felipe Melo, ele já falou, eu vou jogar mais um ano e depois eu vou ser treinador. O cara não Uhum. consegue abandonar. Ele vive É, isso desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, aquele mundo do futebol. O atleta hoje ele é cada vez mais especializado de forma precoce, né? Um atleta de 6 anos, 7 anos, ele já tem a posição que ele joga. né, Então, verdade. a posição, quando a gente foi conversando, as coisas elas vão se conectando, né? É, Uhum, a posição que ele joga vai influenciar a forma com que ele consegue. O Felipe Melo, ele era primeiro volante, ele era um volante que saía muito mais, foi ídolo na Turquia jogando de camisa 10. uhum. E, de repente, ele está hoje no Fluminense como zagueiro. É O verdade. Fábio, o Fábio ele consegue muito mais atuar por mais tempo. O goleiro tem essa grande questão, né? Uhum, Ele atua. Primeiro que ele começa a desempenhar, propriamente dito, muito melhor com o mais velho. A gente pode pontuar a consciência corporal como um fator muito importante nisso, né? Mas é o comum. A gente vai ver um jogador, um goleiro
começar ali a titularidade numa idade mais avançada. E aí, por consequência, tem menos desgaste acumulado, né? Tem Sei. menos quilometragem rodada. E Verdade. aí vai conseguir ter mais tempo também no futebol. Leandro, a gente tem que tratar tudo, é muito complexo. Isso tem tudo um pouco de influência de cada coisa, né? É a sopa das meninas superpoderosas. A gente vai botar um pouquinho de cuidado da forma física, um pouco de cuidado das lesões crônicas, o comprometimento do atleta em se cuidar sempre, dele ser um cara verdadeiro, porque se tem o atleta que mente para o nutricionista sobre o que ele comeu, tem um atleta que mente para o pro médico, pro treinador, do que ele tá sentindo alguma coisa. Não tô sentindo, mas aí você vê no GPS que os sprints dele diminuíram 60% do normal, da média normal e da média dos outros atletas do grupo. Então, tudo isso a gente vai, mapeando, colocando isso tudo dentro da tecnologia que a gente tem hoje, vai agregando conhecimento para que esse atleta perdure mais, né? Você comentou... Antigamente, o atleta ele não tinha a tecnologia toda, a cirurgia que ele fazia, por exemplo, no joelho, ele é uma cirurgia aberta, que causava uma lesão muito maior à articulação, antecipava essa aposentadoria porque era necessário, né? O atleta que retorna muito mais rápido porque precisa jogar, porque precisa ser vendido, e aí ele acumula ali uma lesão e leva essa lesão para na bagagem dele no futebol para todo o resto da vida. Né? Você vai ver o jogador aposentado, grande parte, artrose, não consegue andar. O Zico, cara, o Zico é um cara que anda com a perna envergou de tanta dor no joelho. Tudo isso você vai somando ali na história desse profissional e vai sendo resultado, né? Mas, assim, não dá pra gente não pensar no ser como esse fator biopsicossocial. O lugar de onde ele veio, a história de vida dele, a cultura dele, a parte biológica e a parte psicológica desse atleta. Ele conseguir lidar com tudo isso. É o que a gente estava comentando agora. O atleta, ele é um cara que está no limite do limite do limite a todo tempo e às vezes além dele. Às vezes não, normalmente além do limite. Né? Então, suportar isso tudo é muito difícil. E isso vai influenciar, sem dúvida nenhuma, no tempo de carreira que esse atleta vai ter. Legal demais, cara. Poxa, é muito bacana ter que assim poder aprender sobre essas coisas, porque, né, para todo mundo que consome futebol assim, não faz nem ideia, né, dessa quantidade de informação que tem ao redor do futebol, né, cara? A proposta de trazer esse bate-papo aqui, né, pro canal é exatamente essa, da gente poder mostrar diferentes setores, e a área da saúde é importantíssima, não só a saúde física, mas a saúde psicológica também, né? A gente citou aqui também. Então, rapaziada, eu quero agradecer. A gente já bateu aí 1 hora de gravação, né? E parece, né? A gente cara, vai falando do falando, tema vai que a falando. gente gosta. Vai falando. E, cara, obrigado aí pela presença de vocês. Se vocês quiserem aí fazer alguma divulgaçãozinha, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora é a hora, que daí eu solto lá no canal também. Meu canal não é grande ainda, mas vai ser. Então, se quiser, fica à vontade aí, cara. Pode ir Lucas, primeiro, você Lucas. quer- Fica à vontade, que Vai eu lá, vai sou o lá. cara mais tímido aqui. Eu não sei nem não sei nem o que eu falo. Legal. Assim, eu não atuo ainda como um profissional que faz atendimento de um atleta que chega até mim de forma particular. Mas eu acho que o principal prazer que eu tenho de estar aqui hoje é conversar e passar para o público geral um pouquinho de conhecimento e de forma fácil, né? A gente tentar conversar eu acho que se não tiver uma segunda parte, a gente vai deixar muita coisa para trás. Vai ter. Em algum momento vai ter. Já estou cavando, então, a segunda parte para nossa divulgação lá na frente. Vai ter sim. Com um psicólogo, fica a dica aí. Com um Trazer, psicólogo. Vamos legal, sim. legal.
colocar quanto a equipe é multidisciplinar, né? Claro. O departamento médico ele é gigante, é composto por muita gente. E eu acho que o mais legal de tudo é a gente conseguir trazer assim num linguajar mais fácil, que aproxime o público geral ao que acontece nos bastidores do futebol. E que a gente possa passar um pouco do nosso conhecimento técnico para vocês. Eu fico à disposição, assim, eu deixo meu LinkedIn, Lucas Mileto, se vocês quiserem trocar uma ideia. O meu perfil é o meu perfil mais profissional, o restante das minhas redes sociais são mais pessoais. Fico à disposição para a gente estar conversando. Quem quiser tirar alguma dúvida, indicação de profissionais da área para a gente estar somando. E é isso. Basicamente, é só agradecer a disponibilidade e o espaço para poder estar falando um pouquinho sobre esse tema, que é uma paixão. Antes de mais nada, é uma paixão. É isso aí. Manda ver, Lucas. Ó, antes de você falar, eu acho que esse que é o foco, cara, porque provavelmente vai ter alguém assistindo assim que queira entrar na área da saúde, sabe? Então, de repente, aprender um pouco sobre nutrição, sobre medicina dentro do futebol, pode ser que empolgue a pessoa que esteja assistindo, pode ser que desperte essa vontade e que ela possa contribuir, cara, com o esporte, né? Porque é um esporte que a gente ama, é um esporte que a gente quer que ele possa progredir cada vez mais, né? Que os nossos atletas, os treinadores, os clubes tenham melhores estruturas possíveis. Consequentemente, os nossos times de coração também, né? Então, isso tudo agrega. Mas fala aí, Lucas, manda ver. Não, cara, queria também agradecer bastante. Eu amo falar, eu gosto muito. Eu tenho um certo problema, né? Mas como o Lucas falou, eu tento falar sempre pelo senso comum. É muito difícil falar técnico, porque, tipo, eu poderia chegar aqui pra vocês e falar assim, cara, coloca aí 40 gramas por quilo corporal, aí depois você coloca 1,8 de proteína por quilo corporal, e aí, tipo assim, você vai ter que pegar a calculadora, ficar fazendo conta, quanto que eu peso, quanto que o atleta pesa, pra procurar. Então, eu acho que eu não gosto muito de falar da parte tecnicamente, que eu acho que não atrai, né? Eu gosto de demonstrar empolgação, como eu acredito que eu demonstrei, porque é isso, cara. Eu amo falar, amo muito falar de nutrição. Eu queria deixar um recado para os nutricionistas que talvez futuros que vão assistir. Nós não somos mais só aqueles caras que medem gordura corporal, tá? Hoje um atleta precisa de um nutricionista, e se ele acha que isso não está de acordo, provavelmente ele não vai ser um atleta de sucesso. Essa é a verdade, cara. Hoje, tipo assim, para você ser um atleta, você precisa de todas as áreas, inclusive nós, né? Como eu falei, nós não somos mais só aquele cara que mede gordura corporal. A gente tem função, e essa função é importante, tá? Cara, o meu perfil profissional eu tô criando ainda, diferente do Leandro, que é da área do marketing. Ele provavelmente deve ter uma facilidade para postar stories que eu não tenho. Não tenho mesmo, assim. Eu sou um cara muito ruim com rede social, mas muito ruim. Meu perfil profissional tá criado e tá parado lá. Ele tá, Sim. tipo assim, fechado, porque eu não tenho essa facilidade de marketing. Mas também meu LinkedIn tá aí, Lucas Marquezine. Boa. São sobrenomes fáceis, né? Meu do Mileto não são sobrenomes tão muito comuns. É mais fácil de Coloca achar. na tela aí, editor, o LinkedIn deles. O editor, na verdade, vai ser eu, né? Mas fica aí, cara. Também estou à disposição para conversar sobre nutrição, conversar sobre futebol. Somos apaixonados por isso, né? E é isso, cara. Fico muito feliz. Legal demais. E aguardo também o próximo, porque eu acredito que eu vou estar mais preparado psicologicamente. Porque eu também não sou atleta, mas eu preciso estar com o psicológico preparado para esses momentos. Faz parte, né? Boa, boa. É isso mesmo. Pô, então agradecer aí a presença de vocês, presença virtual, né? E agradecer para quem for assistir, estiver assistindo. Espero que tenha despertado alguma coisa bacana aí para vocês também. Siga nas redes sociais, vou deixar aí o Instagram de todo mundo, o LinkedIn deles também. E a gente se vê no próximo vídeo, trazer mais conteúdo recheado como esses, como Mileto, como Marquezine, aí os caras que são especialistas na área da saúde. E é como eles falaram, a gente vai tentar trazer especialistas de diferentes áreas para o canal e vai ser bem bacana. Os conteúdos vão ser recheados como esse aqui. Valeu, rapaziada. Tamo junto, então. É nóis. Grande abraço. Obrigado. Valeu, tchau.